tem duas questões da entrevista dele que me chamou a atenção, porque foram respostas que ele categoricamente chamou o entrevistador de burro, categoricamente, né? Uma quando o entrevistador fala para ele sobre a possibilidade da Rússia invadir mais países depois da Ucrânia, né? E ele diz, não faz menor sentido isso, você acha que a Rússia vai invadir Londres e Paris? Vamos parar com essa história. E a outra questão, quando o entrevistador dá a entender que o Irã é um país governado sem direitos humanos, com totalitarismo e coisa, e ele diz para o entrevistador, você já foi lá? Eu penso assim, vamos parar de falar essas coisas. Aí ele faz uma diferença antes do Ayatollah Khomeini e depois naquela região. E ele dá a entender ali para o entrevistador, então, que as coisas não são bem assim. Ele fala antes de 79 e depois de 79. O senhor concorda com essas questões, tanto da Rússia não querer de maneira alguma ampliar absolutamente nada, e também as questões de que haveria uma justificativa no Irã, então, porque foi isso que tentaram conduzir na entrevista e não conseguiu, porque ele cortou, ele queria conduzir para a ideia de que o Trump ia libertar o povo do Irã, né, da opressão, e ele não conseguiu fazer a próxima pergunta porque ele tomou-lhe uma porrada, isso não existe. Então eu queria lhe ouvir sobre essas duas questões. Olha, primeira questão, né, a Rússia avançar sobre outros países europeus, né? Olha, eu tenho a chamar para a nossa conversa ninguém mais, ninguém menos do que Barack Obama, né? Em 2015, Barack Obama assinou um acordo permitindo a Crimeia e tudo mais, né? Obama foi muito claro, e ele criou uma expressão que até hoje os analistas internacionais cultivam. O Obama falava que a Rússia nada mais era do que uma potência regional. Sabe a expressão? É isso mesmo. Potência internacional, com ramificação no mundo inteiro, é a China. Antes de mais nada, sobre essa ideia, o embaixador Bustani tem razão. A Rússia tomar Londres e Paris, desculpa, é maluquice, né? Antes dessa ideia, é bom a gente olhar o tamanho real da Rússia. A Rússia tem um PIB, atenção, menor que o do Brasil. O Brasil tem um PIB de 2,3, a Rússia tem um PIB de 1,9. A referência é outubro do ano passado. Então, cuidado. Né? Nós estamos falando de um país com custos limitados. Ela extrai petróleo? Extrai. Tem 10 milhões de barris de petróleo para vender? Tem. Tem armamento nuclear? Tem. Para por aí. Né? Vamos com muita cautela. Né? Quando a guerra da Ucrânia começou, havia uma unanimidade entre os analistas internacionais de que a Rússia tomaria a Ucrânia em questão de horas. Né? Lembra disso? Né? A incompetência desculpe a expressão tão forte, a incompetência daqueles generais foi monstruosa. Imagina um ataque em larga escala. Não existe isso. Você lembra da história da coluna de 60 quilômetros de extensão de tanques? Que a Ucrânia, com drones americanos, fez paçoca daquilo. Até que o Putin trocasse os generais comandantes por oficiais mais competentes, mais modernos. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de um enorme celeiro de homens. A pressão sobre a Ucrânia é com tropa de terra. É o mesmo problema da Segunda Guerra Mundial. Ninguém na Segunda Guerra Mundial perdeu tanta gente quanto a Rússia. Então, cuidado. Imaginar, a Rússia tem armamento nuclear? Tem. Esse armamento nuclear pode ameaçar uma situação? Pode. É um freio para as pretensões russas? É. Agora, a Rússia não tem projeto internacional. A arma que a Rússia tinha para projeto internacional era o grupo Wagner. Lembra dele? Era isso. Então, antes da gente imaginar, o embaixador tem toda a razão.
Imaginar que a Rússia vai... Para vender medo, é aquilo que a gente estava comentando isso, para a direita internacional vender medo, mesmo dentro da Europa, fala com Mark Rutte, por exemplo, que é o secretário-geral da OTAN. Ele vende esse tipo de medo, é representante de uma linha dentro da Holanda que vende esse tipo de medo. A maioria do restante... dos oficiais alemães, franceses, olha com o tamanho que a Rússia tem. Né? Muito, muito, muito difícil uma opção como essa. Imaginar essa realidade é brincar com os fatos. A Rússia não tem nem força estratégica, é uma potência regional. Ela quer manter o seu poder em torno disso? Quer. Está montando isso? Está. Protegeu a Ucrânia por causa dessa relação? Protegeu. Agora, imaginar que daí ela vai atacar outros países, não acredito nisso, não. Tá? Segunda tua pergunta, fale, desculpa. Como não, a pergunta do que o Irã teria que ser... Sim, a pergunta do Irã. Não, eu já pensei que você queria fazer algum comentário. A pergunta do Irã é muito clara, né? Antes de você imaginar certos limites, certas situações muito duras, o Irã faz eleições. O Irã tem grupos eleitorais bem consolidados, que alguns deles bem significativos. Né? É conhecer pouco da realidade iraniana e entender a profunda a profunda movimentação social no Irã. Eles massacraram as manifestações com bala, mataram de 3 a 5 mil pessoas. Bastante provável que tudo isso tenha acontecido. É só no Irã que se massacra a gente? É só lá que se massacra a gente? Né? Vamos devagar. Né? Então, de alguma forma, precisa alguma cautela sobre isso. Segundo, o Irã é uma sociedade muito jovem. O Irã é uma sociedade que tem, há 10 ou 15 anos atrás, o Irã era uma das sociedades com uma demografia mais jovem do mundo, com mais quantidade de pessoas entre os 30 e 40 anos que qualquer outra sociedade internacional, outra sociedade europeia ou mesmo africana. Isso tem seu peso, viado. Né? Você cria novos inimigos, né, professor? Exatamente. E existem 5 cadeiras para as minorias no parlamento iraniano, sendo uma delas para judeus, né, professor? Isso é um ponto. Né? Você olha as imagens de Teherã, as imagens de outra cidade, uma cidade cosmopolita. Né? Agora, é claro que você, de alguma forma, vai dizer, então é uma democracia. Não. Há limites e limites religiosos que estão presentes em qualquer sociedade islâmica. Né? Uhum. O Irã é uma sociedade persa, com uma religião islâmica. Atenção a isso. Né? Então, é uma sociedade persa, são outros hábitos, são outra cultura. Eu acho que o embaixador Bustani tinha razão, sim, de colocar um freio nessa imagem de que o Irã é, assim, tremendamente ruim.